Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais um encontro nesse começo de domingo, que, como vocês podem ver, no ambiente que eu me encontro aqui, está absolutamente tranquilo, ao contrário de muitas regiões do mundo, especialmente no Rio Grande do Sul, que está sendo agora devastado por uma enchente absolutamente sem precedentes. E todas as vezes que acontece alguma tragédia como essa, de natureza climática, não só no Brasil, mas como em qualquer parte do mundo, muitos olhares críticos são focalizados ali para as causas desses problemas. E nós estamos vendo ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, que o aquecimento global está provocando uma série de alterações muito severas, secas prolongadas em algumas regiões, provocando desastres econômicos, desastres em relação a alimentos, à produção de alimentos e também questões sociais muito graves. Essas situações todas elas podem ser minimizadas com ações públicas, né, dos governos, com políticas públicas. Em países onde há uma grande desigualdade social, onde os orçamentos são carreados não para responder às principais necessidades do povo, mas para grupos econômicos, essas situações ficam muito mais graves. Os problemas climáticos estão acontecendo em todas as partes do mundo, em países ricos, países pobres, mas nos países pobres, quem paga a conta são sempre os pobres, né? E dá para a gente responsabilizar alguém em especial em função disso que está acontecendo? Sim, porque a gente vê muito oportunismo, né? Muita gente sem ter a honestidade suficiente para mergulhar na causa desses problemas. A gente fulanizar, olha, a culpa é de fulano especificamente, a gente pode estar cometendo um erro, né? E não resolvendo o problema. A gente tem que entender o problema na sua raiz. Bom, vou conversar aqui com vocês sobre algumas dessas questões, né? E lembrar também que no meio desse oportunismo tem uma vigarice gigantesca por parte da extrema-direita que a gente não pode ser tragado por ela para responder ou para agir na mesma frequência, né? Bom, antes de entrar aqui nos nossos temas, quero convidar você que está chegando agora, nosso portal ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, muito obrigado por vocês estarem super engajados aí na votação do IBEST. Portal do José, no quesito, né, jornalista influenciador, já está em primeiro lugar, já ultrapassamos ali todos os colunistas de extrema direita, o que é muito bacana. Nessa fase a gente pode votar todos os dias, então vamos seguir em frente, né? Vamos ficar ali chamando a atenção, né, para que as nossas vozes aqui, as nossas reflexões cheguem a mais pessoas, tá legal? Então vamos seguir em frente e vou deixar o link aí para você participar, tá bom? Bom, gente, então nós estamos vendo aí essas situações aí que estão agora atingindo o Rio Grande do Sul, mas poderiam estar atingindo a Itália, poderiam estar atingindo os Estados Unidos, a África, a Ásia, qualquer lugar do planeta. Porque as respostas que a natureza está dando em relação àquilo que o homem está fazendo contra a natureza são essas situações aí. Mas sendo algumas dessas situações previsíveis, o que se pode fazer para se minimizar danos? Bom, gente, políticas públicas. E políticas públicas de quê? Bom, de contenção de encostas, de política urbana, política habitacional, política de infraestrutura, política de saneamento, política de recolhimentos de lixos, de reciclagem de lixos, enfim, políticas ambientais ligadas a florestas, a reflorestamentos, a mananciais, são muitas frentes. Agora, essas frentes, elas precisam ser colocadas numa prioridade orçamentária. E em países como o Brasil, a prioridade orçamentária sempre é o mercado financeiro, sempre é o giro da ciranda financeira. A maior parte da população brasileira não faz ideia que todos nós pagamos todos os anos 40% para mais, né? Chegando até quase 50% de tudo que nós produzimos, todos os impostos são carreados ou recolhidos no país, 40% até 50%, 49% são carreados para pagamentos de juros, serviços da dívidas, títulos, etc, etc, etc. E o povo brasileiro nunca discutiu isso.
Essa temática é um verdadeiro tabu. E é uma coisa tão blindada e, de um certo modo, vergonhosa que o campo progressista não coloque essa questão como uma questão central. Porque sempre faltará dinheiro para investimentos públicos, em educação, saneamento básico, enfim, erradicação da pobreza, porque essas áreas que são afetadas em muitas catástrofes são áreas onde, exceto quando acontece uma situação como essa no Rio Grande do Sul, né? Mas as primeiras populações que são atingidas são sempre as populações que estão morando precariamente em áreas de risco, em áreas que têm enchentes quando o índice de chuvas são muito grandes, pessoas que moram em áreas onde tem deslizamentos, enfim. São residências precárias, são condições precárias, são essas pessoas que são atingidas primeiramente, né? Então, não dá para a gente tentar escolher um vilão nesse momento para dizer, olha, a culpa foi de fulano. Não, a culpa é de um modelo. Agora, todos os fulanos têm responsabilidade na medida que não questionam esse modelo. Porque o Brasil tem dinheiro. Agora, o dinheiro não está sendo deslocado prioritariamente para as áreas sociais, para a área de educação, saúde. Gente, um povo que tenha condição de morar num local melhor, que tenha conhecimento, que não deve poluir os rios, que não deve desmatar as encostas, enfim, um país que cuide da sua infraestrutura, dificilmente sofre os danos de uma catástrofe dessa, como o Brasil tem sofrido em todas as regiões. A gente pode escolher a Bahia, pode escolher o Nordeste, a região amazônica. A gente sempre está tendo situações como essa, Minas Gerais, Belo Horizonte, enfim. Mas elas se repetirão se a gente não tiver investimentos nessas áreas todas, né? Então, dito isso, quando a gente faz uma leitura agora do que está sendo focalizado, sobretudo pela extrema-direita, é muita calhordice, porque vejam só, eu acompanho vários, não vou nem citar nomes hoje, né? Mas eles dizendo aí que, olha, o governo Lula não tem empatia, observando ali o comportamento do Lula, comportamento da Janja, as publicações nas redes absolutamente superficiais, ninguém fala do problema em si, das responsabilidades dos governos sucessivos ao longo de décadas no nosso país, da política econômica que tira dinheiro de áreas importantes para que a gente fique sujeito a esse tipo de situação, né? Enfim, então as críticas são que o governo Lula agora é um governo sem empatia. Lula não tem empatia, os governantes ligados a Lula não têm empatia, os ministros de Lula não têm empatia, as pessoas no campo da esquerda não têm empatia, a Janja não tem empatia. Está todo mundo pouco se lixando, segundo essas criaturas, para as vítimas dessa catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Aí eu pergunto para vocês, tem coisa mais cínica, mais bandida, mais calhorda do que esse tipo de fala, esse tipo de situação que essas pessoas estão tentando transmitir, eles conseguem de certo modo, né, para suas bolhas? Justamente essas criaturas que, ao tempo que os hospitais estavam abarrotados, as pessoas estavam morrendo, a gente sujeito aqui a um presidente da República que coloca um ministro da Saúde, um incompetente, um militar que não tinha a menor noção do que estava fazendo ali, enfim, com todos os atropelos, além de utilizar o tempo todo os canais que ele tinha para desmoralizar o uso de vacinas, de isolamento, de máscara, de álcool em gel, enfim, que apostou que a doença, né, ela iria de um certo modo parar de evoluir, parar de eliminar brasileiros, e isso faria com que a economia do nosso país, né, que é o que estava ali no centro da preocupação da criatura, tivesse uma preservação no final da história. Então, essas criaturas que não derramaram uma lágrima, que combateram as pessoas que estavam combatendo a doença, combatendo a desorganização, combatendo a má informação, essas pessoas que têm as mãos sujas de sangue, essas pessoas que têm as mãos sujas de terra, né, de cemitério, de tanto ajudarem a jogar pessoas nas sepulturas, vêm hoje falar em empatia. Então, é muita cara de pau. Eu já tentei mandar um recado lá para a ministra da Saúde em outras situações,
Porque quando ela tem ido ao Congresso Nacional para prestar algum tipo de esclarecimento em relação a políticas públicas na área da saúde, normalmente ela é interpelada por esses mesmos bolsonaristas assassinos, esses genocidas, esses sem alma, e criticam ali alguma coisa que ela teria feito ou deixou de fazer, né? Como se eles tivessem algum tipo de preocupação com a saúde. E aí, o que eu tentei transmitir para a ministra? Ministra, quando vier uma criatura dessa, bolsonarista, te perguntar alguma coisa, a senhora tem que partir de uma premissa, a senhora tem que dizer o seguinte: olha, deputado, o senhor eu não vou responder. O senhor faz parte de um grupo político, um grupo ideológico no nosso país que matou pessoas. Então o senhor não tem autoridade moral para me questionar absolutamente nada em relação à saúde aqui do nosso país, em relação a políticas públicas de saúde do nosso país. Então eu não vou responder ao senhor em absolutamente nada, não vou escutar o seu questionamento. Então, seriam questões que a pessoa tem que ter esse viés político, né, para poder fazer esse enfrentamento, porque senão ela fica ali subjugada diante desses criminosos que vão para as redes sociais hoje dizer que a esquerda, que os progressistas, que Lula, que o governo Lula não tem empatia, não estão se preocupando com as pessoas no meio dessa tragédia toda, né? Que tem sempre, enfim, abordagens políticas, mas muitas vezes abordagens enviesadas justamente para se tirar algum tipo de proveito político e para se responsabilizar o outro lado com o qual tem discordâncias, né? Então, são essas questões, gente, que eu queria conversar com vocês hoje, né, sobre essa situação estrutural. No fundo, todas essas questões precisam ser enfrentadas no plano global, a questão climática, e no nosso plano nacional se precisa de muito dinheiro, muito recurso, mas o recurso ou os recursos, eles dependem de uma alteração na política pública de deslocamento ou da utilização do orçamento da nação. Enquanto a gente estiver dentro dessa lógica, sempre faltará dinheiro para todas as áreas e sempre sobrará dinheiro para aquilo que o povo brasileiro não tem o menor retorno. O mercado financeiro, rolagem de dívidas, contratos que a gente nunca soube de onde vieram, quais foram as suas utilidades, enfim. E quem são os seus principais beneficiários, né? Bom, então são essas questões que eu queria jogar para nossa reflexão de começo de domingo e a gente volta depois, tá bom? Mais uma vez um grande abraço e vamos seguir em frente. Tchau!